E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, o tutorial de hoje é essa maquiagem aqui, esse olhão preto, né, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir aí, tem que deixar tudo bem explicadinho, tudo bem fácil de pegar. Então é só treinar mesmo, tá? Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você não esquecer de fazer e pra me ajudar a divulgar aqui esse vídeo, que é muito importante pra mim. Pra quem não sabe, eu sou nova aqui no canal, já tenho 2 vídeos gravados. O primeiro é de apresentação, né, pra quem quiser me conhecer melhor. O segundo é sobre essa preparação de pele maravilhosa, que tem um acabamento mais profissional, né, com bastante iluminação, contorno e tudo que a gente tem direito. E se você quer aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo esse vídeo. Bora lá? Seguinte, galera, então o primeiro passo é começar passando um corretivo na pálpebra. Eu vou usar esse daqui da Maquiê, na cor Canelle. Eu gosto desse corretivo em creme que ele não seca rápido, então ele ajuda a pigmentar a sombra. A gente vai usar ele como fixador de sombras, tá? Ó, passo com um pincelzinho pequeno aqui em toda a pálpebra. Não preciso deixar nada certinho, que é só pra auxiliar aqui na pigmentação da sombra, tá? Então eu venho aqui com o meu dedo mesmo, olha, e venho esfumando esse corretivo por todo o olho. Depois que eu espalhei esse corretivo, eu já venho com um pozinho da minha cor mesmo, esse daqui é o 02 da Vult, e venho selando as extremidades do olho, que é aqui no finalzinho do olho e no canto interno. Encosto bem na paredinha aqui do olho, olha, pra não correr o risco do preto encostar aqui nesse canto. Tá vendo o formato desse preto? Ele é bem redondinho assim, ó. Então, para o preto não invadir aqui essa parede e nem pra fora, eu selo com pó, tá? Porque como a gente colocou o corretivo aqui, ele pigmenta mais fácil. Então, não quero que pegue preto aqui nesses cantinhos. Depois que a gente fez isso, a gente tá pronto pra começar a nossa sombra, o nosso esfumado, tá? Então é o seguinte, eu vou começar usando esse pincelzinho aqui, é um pincel médio, fofinho, tá? De sombras. Esse daqui é o S10 da Esfumato Beauty. E venho com essa paleta aqui da Jumpy Hill e vou começar usando esse marrom aqui, é um marrom meio telha, sabe? Meio puxado pro laranja. E seguinte, eu venho pegando essa sombra aqui, ó, de pontinha, tá? Não esfrego pra não tirar, pra não esfarelar a sombra, né? E ó, eu começo fazendo aqui, ó, 3 bolinhas, pra gente saber aonde é que vai essa sombra, ó. No meio e no canto interno. Isso aqui é mais pra gente delimitar e saber onde que a gente vai com essa sombra, tá? Pra gente entender o formato dela. Então, como esse formato ele é mais arredondadinho, a gente vai fazer isso aqui, tá? Isso aqui é mais pra vocês entenderem. Depois que eu fiz isso, já sei aonde que eu vou aplicar essa sombra, eu venho ligando esses pontinhos e sempre pegando a sombra. Nunca deixo o pincel vazio. E eu venho ligando esses pontinhos de pouquinho em pouquinho. Eu não pego a sombra e já venho de uma vez. Eu venho ligando de pouquinho em pouquinho pra essa sombra pigmentar. Porque se eu pigmentar aqui com a sombra que eu acabei de pegar e vim trazendo pra cá, automaticamente ela vai vir mais clara. Então eu quero que isso aqui tudo fique pigmentado. Então eu venho trabalhando aos pouquinhos, ó. E venho pigmentando, pigmentando. Quando eu vejo que essa sombra já tá exatamente da cor da sombra que tá na paleta, aí eu paro de pigmentar, porque aí sim a gente pode ir pro próximo passo, tá, ó? Então não me preocupo em esfumar nada ainda, ó. Cantinho interno, sempre que eu venho trabalhar o cantinho interno, a ponta do pincel tem que estar pra fora, pra não correr o risco de sujar a parede aqui do nariz, ó. Então sempre ponta do pincel pra fora quando eu for trabalhar o canto interno. Ó, pigmento, pigmento, pigmento. Gente, esse é um olho fácil, só que tem que ter paciência, porque você tem que esfumar bem pra não ficar nada marcado,
Deixa eu pegar meu espelhinho aqui pra eu ver como é que tá ficando essa bagaça. Ó, peguei mais sombra e venho trabalhando esfumado aqui. Ó, pigmento ele aqui dentro do côncavo e levo pra fora, ó, só com o restinho do pincel, ó. Aqui eu já não peguei mais sombra, então eu não tô pigmentando nada, ó. Só tô dando uma esfumadinha na bordinha pra tirar a marcação. Pigmento mais um pouquinho aqui dentro. E venho pigmentando até eu achar que tá bom. Foi. Esse é o nosso primeiro passo, primeira cor foi, tá? Vou pegar um pincelzinho menor, esse daqui é o S12, e vou trocar a cor aqui. Vou pegar essa cor aqui, ó, que ele é um laranjinha mais fechado. Pego de ponta também. Pego meu espelhinho aqui pra me ajudar a enxergar, ó. Mesma coisa, só que dessa vez a gente não vai ultrapassar, a gente vai parar aqui no côncavo, ó. Então a gente vem pigmentando essa sombra dentro do côncavo, a gente não vai levar até a sobrancelha dessa vez, tá? E vem pigmentando, não tem segredo. Como o pincel é menor, ele encaixa direitinho aqui dentro. A gente já começa a ganhar profundidade aqui nesse olho, ó. Percebam que ele já tá mais fundinho. A gente tá começando a preparar esse olho pra receber o preto. Começando. Se cair sombra na pele, vem com o pincelzinho leque, ó, bem de levinho e tira. Se sua pele estiver bem seladinha, não vai acontecer nada, tá? E pra quem não sabe, tem tutorial de preparação de pele aqui no canal já. Então corre lá pra assistir e ficar por dentro de tudo, tá? Então se sua pele estiver ok, é só vir aqui, ó, dar uma varridinha que sai e não borra a pele, tá? Depois disso, eu vou vir com uma terceira cor, um terceiro marrom. Dessa vez eu vou usar esse marrom aqui, que ele é quase preto. Esse aqui é o preto e esse marrom é quase preto, quase, não é preto, tá? Então a gente vai começar a preparar real esse olho pra receber o preto, tá? Então eu vou lá, com o mesmo pincelzinho, eu não preciso trocar o pincel. Venho com esse marrom bem escurão. Mesma coisa, só que abaixo do segundo marrom, tá? E venho pigmentando do mesmo jeito. Está estourando. Pigmenta bem. Depois que eu vi que essa sombra tá bem pigmentada, eu volto lá com o marronzinho do meio, que é aquele laranjinha mais fechado. Sempre que eu quiser tirar a marcação de uma cor da outra, eu sempre venho com uma cor que antecede ela. Então a cor que a gente usou antes desse marrom escuro foi aquele médio, aquele marrom mais telha, mais laranjinha fechado, né? Então venho com ele pra tirar a marcação do mais escuro. Bem na bordinha do escuro, eu venho aqui, ó, colocando esse marrom intermediário, ó. Que daí eu já tiro a marcação dele aqui. Com a mão bem levinha, tá, gente? Nada de esfregar o pincel na pálpebra. E agora, pra não perder o esfumado lá de cima, eu volto lá com a primeira cor, com o primeiro pincel, só pra dar acabamento aqui e não perder o degradê, tá? Venho aqui com o meu pincelzinho. Tira a sombrinha que caiu. E agora, gente, vem a parte mais legal, que é o preto, tá? Você poderia usar um delineador em gel ou algo mais cremoso e tudo mais, mas eu gosto de fazer com lápis cremoso porque eu acho mais fácil para quem não tem tanta habilidade, tanta experiência com olho preto, tá? Porque se você vier aqui com um delineador em gel que é bem pigmentado e tacar aqui em cima, pode ser que você não consiga esfumar e vai ficar tudo marcado, aí você vai falar que não deu certo, tá? Então com o lápis eu acho mais fácil de trabalhar. Então é o seguinte, eu venho com o meu lápis preto, esse daqui é da TG Tango, tá? É o 04. E venho
pintando toda a minha pálpebra. Vou pegar meu espelhinho aqui, ó, e pinto toda a minha pálpebra. Pálpebra móvel. Vou parar aqui no meu côncavo, ó. Eu sempre faço uma linha aqui no meio pra saber a altura que eu tenho que parar com esse preto. Então eu venho e pinto, tá? Não preciso deixar bem certinho agora, porque depois a gente vai vir com um lápis, com um pincel, desculpa, com um pincel pra esfumar, tá? Então eu pinto aqui desde a raizinha dos cílios, ó. E venho pintando até onde eu fiz a marcação. Pode vir aqui no cantinho, cuidado pra não encostar muito. Depois que eu fiz isso, vai ficar assim mesmo, tá? Agora eu vou vir com um pincelzinho pequeno, que eu separo só pra sombra preta, sem nada ainda, tá, gente? Eu vou vir em cima desse lápis aqui, ó, bem na bordinha, esfregando. Pode colocar um pouquinho só de força, não coloca muito, tá? Bem aqui na bordinha pra tirar essa marcação do lápis, tá? Então venho aqui na bordinha e vou esfregando até sair a marcação. Esfrega, esfrega, esfrega. Depois que eu vi que saiu a marcação, que ele já tá mais esfumado, eu venho com aquele marrom quase preto, com o mesmo pincel, e venho na bordinha desse preto, quase dentro do lápis, pra não encostar lá na terceira cor. Então eu venho aqui, ó, só pra gente não perder o degradê e ajudar ainda mais perder esse esfumado, essa marcação do lápis que a gente deixou aqui. Ó, percebam que aqui já não tem a marcação mais do lápis, a gente só precisa trabalhar aqui a transição das cores. Ó, eu ainda não usei o preto, tá, gente? A sombra preta. Primeiro a gente trabalha esfumado aqui. Depois que eu fiz isso com esse marrom bem escuro, eu volto lá com aquela cor intermediária, que é aquele laranjinha fechado. E volto aqui, ó, bem na bordinha desse marrom escuro. Sempre voltando com as cores pra tirar a marcação, tá? Isso tudo que eu tô fazendo é pra você ter um esfumado bem bonito, tá? Então tem que ter paciência, porque senão sai tudo cagado. Tenha paciência. É um olho fácil, não exige muita técnica, mas tem que ter paciência pra voltar com as cores e esfumar, aquela coisa toda. Depois que eu fiz isso, eu volto lá com a primeira cor de novo, primeiro pincel. Eu sempre separo um pincel pra cada cor, tá? Assim vocês ganham mais tempo, né? E porque não corre o risco de vocês pegarem um pincel... Eita, barulho de ônibus desconcentrou aqui. Gente, minha casa é bem na avenida, então barulho de ônibus grita aqui. Então, desculpem aí. Bem real mesmo esse vídeo. Então, esqueci. Agora sim, depois que a gente fez isso aqui, a gente vai vir com uma sombra preta. Pincelzinho pequeno. Vou vir com a mesma paletinha aqui, ó. Eu usei só essa paleta pra fazer esse olho, tá? E vou vir com essa sombra preta aqui. Pego ele aqui, dou uma sacudidinha aqui, ó, pra não cair muito na minha pele. Pego meu espelhinho pra me auxiliar aqui. E venho por cima do preto. Só carimbando, ó, não precisa esfregar nem nada, só carimbando, porque como eu usei um lápis cremoso aqui, ele serve como se fosse um primer mesmo. E intensifica ainda mais o meu preto. Por isso que eu uso o lápis preto ou um delineador em gel por baixo, tá? Pra intensificar ainda mais o meu preto e durar mais tempo. Porque se a gente vier direto com a sombra, esse preto vai ficar acinzentado e não vai ficar preto. E daí eu venho aplicando por toda a parte que eu apliquei aquele lápis. Ó, venho pegando sombra aos pouquinhos, ó. Tá ficando bom. Vou voltar lá com aquele pincelzinho que eu usei pra esfumar o lápis preto,
com aquela cor daquele marrom bem escuro. E venho na bordinha desse preto de novo. Ó, tá ficando bom. Última vez que eu volto com aquele laranjinha fechado. Tá quase pronto o nosso olho, hein, gente? Vocês viram como é fácil? É fácil. E daí agora, eu vou vir com um lápis de olho, é o mesmo lápis de olho que a gente fez aqui em cima. Eu vejo se minha mão tá limpa, puxo aqui embaixo, passo na minha linha d'água inteira. Borro um pouquinho pra fora, ó. Bem pouquinho. Como se fosse um delineado aqui embaixo. Venho com um pincel bem pequenininho, ó. E venho com um marronzinho. Aquele marronzinho que é um laranjinha fechado. E venho aqui embaixo, que é o mesmo laranja que a gente... Laranja não, o marrom que a gente usou na parte de cima, tá? Dos olhos. Venho aqui. Diquinha, gente. Sempre que você for passar a sombra embaixo, você pega a sombra, né? E limpa um dos lados do pincel. O lado que você limpou fica na parte de baixo e o lado que tem sombra na parte de cima. Assim você não corre o risco de sujar aqui abaixo dos olhos de sombra, tá? Então, vem aqui, ó, movimento de zigue-zague com a mão bem levinha. Com o mesmo pincelzinho, tiro aqui o excesso, pego aquele marrom quase preto, faço a mesma coisa aqui, ó. Selo entre o lápis e a sombra marrom, pra criar um degradê aqui. E por fim, eu pego um pouquinho da sombra preta, puxo aqui, ó, e selo com batidinhas esse lápis que a gente aplicou aqui também, na linha d'água. Por que que eu tô fazendo isso? Ai, caiu um pouquinho. Por que que eu tô fazendo isso? Pra selar esse lápis e não correr o risco do seu lápis escorrer e ficar parecendo um panda aqui, tá? Então a gente precisa selar tudo que for cremoso, a gente precisa selar. Então, eu venho aqui dando batidinhas nesse lápis pra ele selar. E agora... Ai, meu Deus! Agora eu já venho colando meus cílios aqui. Eu vou pegar meu espelho. Diquinha também pra esconder a colinha dos cílios, que fica aqui embaixo, ó. Tá vendo que fica bem branquinho? Esse olho preto precisa fazer isso, tá, gente? Pra não ficar evidente essa colinha. Então, eu venho aqui, ó, com um delineador líquido. Pego aqui um papelzinho e limpo a base desse delineador. Que como a gente já colou os cílios, ó, eu tô limpando só a base, a pontinha não, tá? Como a gente já colou os cílios, pra não correr o risco dessa base encostar nos cílios e respingar preto pra todo o canto. Então, eu venho aqui, ó, bem na raizinha, ó, pintando aonde tá branquinho, que é da cola dos cílios, normal. Ó, só carimbando mesmo, nem precisa de muito. Um pouquinho de rímel pra tirar os branquinhos que fica aqui embaixo, mas bem pouquinho, ó, pra não estragar os post-its também. Então é isso, gente. Esse é o resultado do nosso olho preto. Espero que vocês tenham gostado. Tentei deixar tudo bem explicadinho pra vocês tentarem reproduzir mesmo. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra você ficar por dentro de tudo. Me siga nas redes sociais e até a próxima!